Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como destravar todo o potencial de sua mente, né? E a gente tem que falar, por exemplo, que a sua mente, ela na verdade, ela não entende o positivo ou o negativo, ou mesmo que é bom ou ruim, ou mesmo que na verdade uma coisa é boa, ou mesmo a coisa não vai ser tão legal assim. A mente, na verdade, ela reverbera quem você é. Se na verdade uma coisa boa que está acontecendo para você, que estava demorando anos para acontecer na sua vida e você despreza, é que nem, por exemplo, um elogio, né? Vamos pensar, eu estou aqui no seu dia, você chegou até aqui, está me escutando, você está me assistindo, você está me sentindo agora, eu te dou um elogio. Como que você reagiria? Reagiria positivamente ou negativamente, né? Esse cara, na verdade, está querendo alguma coisa ou mesmo ele está sendo honesto, né? E aí que tá. A mente, ela reverbera quem você é. Perceba isso. A mente não é algo, por exemplo, que eu vou comentar com você durante esse vídeo, esse podcast, que é algo desagregado, que é algo exterior. E muitas das coisas que você aprendeu, família, escola, faculdade, pós-graduação, mesmo que você vai ver nas redes sociais, na mídia, que é completamente uma desinformação, ao invés de te ajudar a crescer, você vai sempre ter a conotação que na verdade é exterior. Tanto assim o é que basicamente até o engrandecimento, ou mesmo a valorização da inteligência artificial como a última revolução da humanidade, reverbera apenas a ciência materialista no qual nós existimos dentro dessa existência. Porque a inteligência artificial é externa, então seu cérebro vai ser algo externo. Mas aí que tá, a nossa mente é só o cérebro? Não. E aí que tá, existe a mente com M minúsculo e com M maiúsculo. M minúsculo, na maior parte das vezes, até se a gente pegar o conceito latino ou mesmo grego, né, você vai perceber que na verdade tem a ver só com o cérebro, mas na verdade as antigas civilizações sempre reiteravam o coração. Inclusive em termos até alquímicos, o nosso coração sempre reverbera o fogo abrasador, o fogo da criação, o fogo na verdade que, por exemplo, alimenta a nossa própria conexão com o espiritual, que na verdade tem a ver com respiração. E aí que tá, a grande diferença é a mente é muito mais do que isso. A mente, na verdade, ela conecta com qualquer realidade ou mesmo dimensão, se assim você o quiser, através de meditações profundas, você, na verdade, se unir com o seu eu, né? Então você perceber, caramba, o que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? O que na verdade, esses sinais que eu estou percebendo, que estão acontecendo ao meu redor, querem me dizer, né? E aí, no caso, quando você entende isso, a gente pode dizer do potencial da sua mente. Né? Porque sem fazer o dever de casa, basicamente você vai pular etapas. E aí, lá na frente, o que vai acontecer com você? Você vai cair de cara no chão. E não é isso que a gente quer, né? Logicamente. Aqui na Alquimia da Mente, a gente sempre explora todos os aspectos para você o quê? Ter um crescimento não só temporário, mas permanente. Porque toda a lei natural, ela é atemporal. Então, independente nesse momento de tempo e espaço que você está aqui comigo, você vai entender que isso não vai servir apenas para agora, nesse ano, nesse mês ou mesmo nesse dia. Vai servir para sempre. Pode ser daqui a 10 mil anos atrás, que você chama, né, de passado, ou mesmo 10 mil anos para frente, ou mesmo bilhões de anos, porque a lei é a mesma. Então, quando a gente pensa do potencial da sua mente, na verdade, não tem fim. Né? O potencial da mente, não o cérebro, não estou dizendo isso, não, muito pelo contrário. A tua mente, ela não tem fim, ela não tem um limite. E quando a gente pega nesse limite, a gente tem que entender que, na verdade, você foi treinado por alguns conceitos de limitação, que basicamente é a ciência materialista, que não é nem ciência, se a gente puder dizer, se é pseudociência, porque a ciência das antigas civilizações sempre foi algo que se conectou, né? Que se conectou, se conecta e se conectará sempre na verdade, ao divino, ao quântico, ao eletromagnético, à própria energia tal como ela é, que não é escassa. Né? E basicamente, por que eu quero dizer isso? Porque você foi treinada que, na verdade, existe uma escala que tem começo, meio e fim. Né? Que, na verdade, até mesmo se a gente pensar na escala de Hertz, né? É uma escala limitadora. Porque, na verdade, quando você vai acima de determinada quantidade de Hertz, não tem limite. Não é? Não tem limite. Né? E a gente poderia dizer, até mesmo na escala de Hawkins, se abaixo, né, tem um negativo também. Por que não? Porque, na verdade, tudo é matemático, tal como Leibniz disse no século XVIII. Então, se tudo é matemático, aquilo que você está vivenciando agora em relação à sua própria vida tende a, por exemplo, a reverberar muitas das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, se você não está investindo no potencial da sua mente,
basicamente o que mais vai acontecer com você são limitações, né? Então, limitações de dinheiro, limitações pessoais, profissionais, limitações em relação à sua família, relacionamento, por exemplo, íntimo com a pessoa amada, tem a ver, por exemplo, até com dinheiro, né? Então, pô, Diego, eu não tô conseguindo destravar, não sei o que eu tô fazendo de errado, eu tô tentando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não tá rolando. Então, destravar o poder da mente é você se dar e se permitir ser quem você é em essência. E aonde que a gente identifica a essência? Aqui no coração, né? Onde eu estou colocando minha mão agora. O coração, na verdade, reverbera quem você é. Tanto que é o assim, que quando você percebe em relação, por exemplo, eu tenho dúvida, Diego. Né? Eu estou colocando meu dedo indicador aqui no cérebro. Eu tenho dúvida, Diego. Meus pensamentos são negativos, Diego. Na verdade, eu não sei para onde eu quero ir. Né? Eu tenho, por exemplo, perguntas sobre se eu faço isso ou não faço aquilo. Aí você coloca no coração, não existe dúvida. Porque você sabe o que tem que fazer. Né? Então é interessante, por exemplo, que a gente poderia até dizer o sagrado masculino e o sagrado feminino. Né? Então, assim, as pessoas, na verdade, elas não unem os dois. Né? Elas só ficam, por exemplo, seu pensamento só está aqui. Mas não é. Hoje nós sabemos, até cientificamente falando, nós fazemos parte como embaixadores do Instituto HeartMath, nós sabemos que o nosso cérebro ele tem 40 mil neuritos sensoriais, que é um tipo de neurônio. Então, seu coração ele pensa. É algo científico, não é algo ilusório, ou mesmo que as pessoas vão poder negar isso, porque tem artigo científico. Né? E vários. Aí depois a gente percebe, por exemplo, o nosso sistema digestivo. Né? Então você vai ter desde a sua boca, o esôfago, duodeno, estômago, intestino grosso, delgado, né? O pâncreas, fígado, vesícula biliar, o reto, o ânus, e tudo, né? Tudo interligado, apêndice, enfim, tudo é uma coisa só. E você sabe que na verdade a gente tem mais de 1 milhão de neurônios no nosso sistema digestivo. Então o nosso sistema digestivo ele pensa também. Peraí. Então, Diego, você quer me dizer que, na verdade, o nosso corpo inteiro ele pensa? Sim. Por isso que a mente, ela é abundante. Se você, na verdade, está sentindo escassez nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, você está em discordância com a sua própria mente. Você está aceitando o que os outros estão passando, não aquilo que você é. Não é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você age. Não, eu estou usando o verbo do português, da língua portuguesa, ser. A mente é. Ela não vai ser o mesmo ela foi. Ela é. Por isso que é difícil para algumas pessoas que, na verdade, têm um viés mais negativo, é cética, é pessimista, vai ver, ou mesmo nem vai ver esse vídeo, ouvir esse podcast, e vai desligar, porque acredita na ciência, né? Mas isso é científico. Né? Você vê até, por exemplo, o próprio Nikola Tesla, né, um dos grandes alquimistas da humanidade, como eu, você percebe o quê? Que ele também revigorou isso através até de uma frase. Né? Ele descobriu também, novamente, a energia limpa e nós não precisamos pagar por nada. Né? E ele falou, se a ciência, na verdade, utilizasse os conceitos da própria consciência, a ciência avançaria em 10 anos que não avançou em 100. Então o que acontece hoje? Alguém está segurando sua própria evolução e até os fundamentos, os princípios científicos que são reais, que são das antigas civilizações. Eles estão emprestando e não só isso, mas estão deturpando, inclusive, os conceitos. Então, assim, perceba que muitas das coisas que você está pensando não são pensamentos seus, não são emoções suas, não são atitudes suas. Você pode até achar que são seus, mas subconscientemente falando, foi de uma minissérie que você assistiu, um documentário, um filme de Hollywood, um livro que você leu e basicamente você quer vivenciar a mesma experiência. Ou seja, a tua vida, meu amigo, minha amiga, não é tua. A experiência não é tua. Consequentemente, o domínio mental sobre o seu próprio corpo, mente e espírito não é teu. E aí que tá. Você, na verdade, destravar o poder da mente significa soberania sobre você. Você saber que, na verdade, você tem uma propriedade. Você manda em tudo que está na sua responsabilidade. Os seus pensamentos, emoções, atitudes. Você tem que entender que, na verdade, você é mestre da tua vida. Mas aí o que acontece? As pessoas falam, não, mas eu não tenho esse direito. E aí começa o quê? Criar sistemas. Nós chamamos aqui dentro da alquimia da mente de sistemas de crenças. Né? Até o próprio Erik Erikson falava muito disso, né? Que basicamente você tem vários sistemas que ao longo da sua vida vão fazer parte da sua vida. Família, escola, faculdade, amigas, amigos, né? Ou mesmo entre aspas, né? Amigos, amigas, relacionamentos amorosos, né? Ex-relacionamentos, assim que a gente poderia chamar. E basicamente você vai, até a religiosa que eu falei, né? Então, basicamente você vai o quê? Delegando essa responsabilidade sobre você. Então, não, Diego, eu não acho que eu mereço, eu não acho que, na verdade, eu tenho esse poder, né? Então, é Deus, é Buda, Krishna lá, na verdade, Jeová, grande arquiteto do mundo, né? E basicamente o quê? Você delega. E não tem como delegar uma responsabilidade que é tua.
né? E aí que tá, a responsabilidade sobre a sua mente é tua. O potencial da sua mente vai poder crescer em todos os sentidos, que na verdade não tem fim, por isso que eu estou falando, não existe uma escala, por isso que as pessoas se perdem na verdade em relação a isso. Eu estou aumentando a minha escala em relação à minha consciência, você está aumentando seu nível de consciência, aí sim. Aí você vai conseguir compreender que algumas pessoas elas não estão aumentando. Só que ao mesmo tempo, não existe na maestria da mente, que a gente até explica dentro da própria academia da alquimia da mente, que é o nosso treinamento mais avançado, que uma pessoa, na verdade, ela sabe mais que a outra. Isso aí é arrogância. Não é arrogância. Na verdade, é a humildade. Eu sei muito, só que ao mesmo tempo eu não sei nada. E aí que tá. Quando você identificar essa evolução, que pode ser o seu caso, talvez você esteja me assistindo, me ouvindo, me escutando, ó, não está fazendo nenhum sentido. Por quê? Você ainda não está preparado para estimular isso. Você queria, às vezes, ver um vídeo, por exemplo, um podcast, com estratégias para destravar minha mente, Diego, porque eu tenho pensamento negativo. Só isso. Só isso. É o basicão, sabe? A grande maioria só está procurando o basicão. Mas se o basicão fosse o que mudasse, transformasse de verdade as pessoas, todas as pessoas seriam ricas financeiramente, o que não é o caso. Todas as pessoas seriam felizes, o que não é o caso. E todas as pessoas seriam prósperas, porque a prosperidade tem 5 riquezas, a gente explica até no método Hércules, que não é o seu caso. Então, assim, o grande lance é a humildade. A humildade, se você assim for, né? Então, você vai crescer muito. Mas se ao mesmo tempo você achar que, na verdade, o potencial da sua mente é algo que é específico, é desse jeito numa caixa, meu amigo, minha amiga, talvez você está fadado ao fracasso. Ou mesmo como a gente tem uma frase de um mentor nosso que a gente repete muito, a arrogância precede a ruína. Talvez você esteja mirando na tua própria ruína da tua vida. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra a sua boca, abra o seu coração para sentir que os sinais já estão sendo mostrados para você reverter isso, tá bom? Se você quer a nossa ajuda agora, nesse exato momento, clica no primeiro link da descrição aqui que a gente vai poder te ajudar em relação a isso. É óbvio, na verdade, que você pode ter alguma dificuldade em relação a entender a mente, entender os pensamentos, emoções e ações. Então clica no primeiro link da descrição, depende do vídeo ou do podcast, para saber mais sobre como nós podemos te ajudar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e a gente se vê por aí. Até logo, um abraço!